Minha gente, eu imaginava que ia tirar a máscara, só que a máscara continua, porque em consultório continua, e como isso aqui é um consultório, por enquanto eu vou tapada mesmo, né? Que nem as minhas ancestrais árabes lá, mas tudo bem, daqui a pouco a gente tira. E a questão de hoje vai ser um dia um tanto quanto estranho para vocês, só que na realidade eu vou explicar uma coisa antes que não vai ser tão estranha. Há um tempo atrás eu disse para vocês que eu ia falar sobre bondade e maldade. Tá? Falei que tinha essa diferenciação. E no outro vídeo eu falei sobre a guerra da Ucrânia, aquela coisa da deterioração do Império Russo. Bom, aquilo lá eu diria que foi uma bondade e maldade. Isso que eu vou falar hoje também vai ser estranho para vocês, só que a bondade e a maldade, infelizmente, elas não são aqui e aqui. Elas são um monte de coisa no meio. Se isso aqui fosse 10 e isso aqui fosse 0, a gente teria 10, 9, 9, 9, 8 e assim por diante. Esse assunto de hoje é conhecido. De repente, quando eu começar a falar, vocês vão dizer, o que a doutora Fátima tem que ver com essa história? Só que vocês vão ver que a partir desse momento, esse momento agora, deste ano, tem a ver. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês, como sempre, eu gosto de saber quem começou a coisa, quem fez. Então, aqui eu tenho umas fotografias. Essa fotografia aqui é de um senhor, o nome dele é Ralph Bauer, ele está com o presidente Bush, e o presidente Bush está dando para ele um prêmio e o prêmio é Inovação em Tecnologia. Bom, isso aqui, vocês lembram do Bush, no tempo lá do Trade Center e tal. Bom, aí passando adiante, eu tenho uma outra fotografia do Ralph Bauer, esse aí. Se vocês olharem para ele, é um cara simpático, não tão brotinho, aquela coisa toda, e grudadinho ali numa televisão. Olhando assim, dá para pensar, mas o que esse aí fez na vida? Bom, o que esse aí fez na vida? E aí eu mostro ele sentadinho aqui, elegantemente sentado, bem mais rico que ele estava antes. Ele foi, digamos assim, o precursor dos jogos eletrônicos. Simplesmente ele é o pai da criança. Podem ter dito que depois apareceu o Atari, apareceu não sei o quê, mas o sujeito que bolou, por isso que o Bush deu para ele esse prêmio de inovação eletrônica. E aí tem o senhor ali, bonitão, se vocês olharem, ele já está com mais cara de milionário que ele estava antes. Porque, apesar de ter uma certa idade, na realidade aquilo ali foi uma grande descoberta para ele. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, esse cavalheiro aqui, agora vejam bem, a ocupação dele, ele era inventor, empreendedor, engenheiro, inventor de patentes, desenvolvedor de jogos eletrônicos e designer. Aí então está esse cavalheiro. Então quando vocês sentam na frente do, seja lá qual for o que vocês têm agora dos jogos eletrônicos, isso aí vocês devem a esse cavalheiro, né? E é claro que ele fez com muita criatividade. Eu lembro quando apareceram os primeiros, eu comprava para o meu filho, que era gurizinho. Bom, isto aqui, digamos assim, é esta pessoa que começou a história. Bom, agora, graças ao Maurício, que é o meu grande colaborador, ele fez uma série de gravuras que dá para achar em tudo que é lugar sobre o tal dos jogos eletrônicos. Então, vejam bem, aqui ele colocou uma e eu vou interpretar, a meu gosto, o rosto dessa pessoa. Essa pessoa, ela tá braba ou está com raiva, né? Porque aquele jeito dela, assim, que ela está fazendo, é tipo assim, eu te agarro, né? Isso aqui, ele está frente a jogos eletrônicos. Bom, aí esse menininho aqui, isso aparece muito no cinema agora, nos filmes, o garotinho que quer jogar o jogo, o papai não quer, mamãe não quer, ou de repente ele já jogou muito e tal, e ele se esconde debaixo das cobertas de noite e fica jogando. Isso aqui, inclusive, é cena de um filme. Tá? Bom, passando um pouquinho mais adiante, nós temos esse aqui,
Esse aqui, ele já não está com raiva, ele está furioso. Se vocês olharem a expressão dele, daqui a pouco ele vai arrebentar essa parte eletrônica aí, porque de uma certa forma talvez ele tenha perdido alguma coisa. Bom, seguindo o passeio, veja bem, nós estamos passeando pelos vários e múltiplas empresas, pessoas, que agora nós já estamos num emaranhado, porque aqui já existe aquela coisa fantástica que se chama, eu gosto do nome em inglês, money, né? Para nós aqui vai dinheiro mesmo, né? O meu avô, quando era criança, foi quem me criou, e ele dizia assim, Fatum, é meu apelido, quando tu não entendeu uma coisa, tu fuça. Quando tu achar o dinheiro, é isso. Na realidade, é isso aqui. Esse cara aí está, usando a expressão desagradável, ele está desgraçado da cara porque ele deve ter perdido alguma coisa. Bom, aí aqui nós temos uma outra situação. Essa aqui eu já enfrentei muito, estou enfrentando no consultório. As pessoas chegam, falam comigo, e doutora, eu chego lá e o guri não quer vir jantar, e ele não quer ir dormir, não sei o quê, e eu puxo ele e ele faz de conta que ele não me enxerga. Se vocês olharem a expressão do garoto aqui, é uma expressão tipo, me deixa que eu estou muito melhor que jantar, que fazer qualquer outra coisa. E realmente isso aí já está acontecendo, não é em Nova York, nem em Tóquio, é em Santa Maria da Boca do Monte, em Santiago, em Juí, sei lá, São Cepé, qualquer lugar, isso já está acontecendo, esse tipo de situação, né? Eu estou atendendo agora uma situação, não vem ao caso de onde, mas o rapaz, ele tem 21 anos e ele se apresentou para os pais um belo dia com uma carta na mão, uma carta escrita no computador, é claro. E na carta essa ele dizia que tinha 21 anos, que os pais dele tinham feito ele, quer dizer, transado, aquela coisa toda, e, portanto, ele não tinha responsabilidade nenhuma na manutenção dele, que agora ele ia ficar jogando o tal do videogame, que ele ia ser, digamos, totalmente desligado àquilo lá, ele não ia sair de dentro do quarto mais, e que quando ele chegou aqui, ele realmente passava o dia no quarto, e de noite ele saía, tomava banho, ou não tomava, comia, e a vida dele, quando os pais me trouxeram, eu fiquei 3 consultas sem ele falar comigo, porque ele não queria falar com ninguém. Na terceira consulta é que ele me disse algumas palavras. Então vejam bem, isso que eu estou falando não é lá, é aqui. Se por eventualidade eu for um pouquinho mais, essa aqui também já está aparecendo por aqui. Se vocês olharem, uma morenona bonita, uma carinha legal, como quem diz assim, o desgraçado do marido não me enxerga. Ele está jogando, né? E aí a tal da história, se ele está ganhando dinheiro ou não, eu não estou entrando nesse detalhe. Eu só estou entrando, digamos assim, na situação em que a pessoa começa a ficar obsessionada por essa história aí, seja com dinheiro ou sem dinheiro. Bom, passando mais um pouco, isso aqui já começou a aparecer na mídia. Várias revistas que eu andei lendo, desde aquelas mais simples, super interessantes, Veja, essas comuns que a gente lê, e já tem as pessoas, essas fotografias são tiradas daí, a questão de se amarrar no jogo eletrônico. Então já tem, digamos, os controles, aquela coisa toda, e se vocês observarem, existe, digamos assim, uma constrição das mãos, como quem diz assim, eu te amarrei, mas eu estou tentando me soltar, né, para fazer aquilo que eu queria. E aqui nós temos de novo, antes eu tinha uma morena, para não chatear as loiras agora, coloquei uma loira também, e a loira olhando para esse aqui, o marido até nem olha mais para ela, ele já está de óculos, do videogame, essa coisa toda. Isso já acontece em casais, parece um tanto quanto ridículo, mas é uma realidade. E, por último, isto aqui. Isso aqui é um caso que eu vou mencionar, mas não é essa pessoa aqui. A Universidade de São Paulo colocou uma história e na Coreia do Sul foi contada uma outra história. A história é essa de São Paulo. Eles atenderam, viram um rapaz, ele ficou 55 horas
jogando, e ele fazia as necessidades, o tal do cocô, xixi, aquela coisa toda, e comia uns bocados com essa mão aqui e bebia alguma coisa mais ou menos como esse aqui está fazendo. Só friso bem, essa pessoa aqui deve ser um anúncio, não tem nada a ver. Então, esse aqui, veja bem, 55 horas, eu não me lembro de ter ficado sem tomar banho 55. Até pode ser, viajando, aquela coisa. Agora, 55 horas fazendo na roupa, adulta como eu sou, é porque eu estaria muito interessada em outras coisas. E o outro lado da Coreia do Sul, esse saiu em um livro médico, uma revista médica, um casal, digamos um casal normal, 23 e 21 anos, tinha um bebê e deixaram o bebê deitadinho em casa, ajeitadinho, e foram para a lan house. Ficaram 23 horas lá. Quando voltaram, a criança estava morta. Morta ou de fome ou de sede, mas as duas coisas são colocadas dentro de relatórios médicos e tudo para verem que as coisas realmente estão ficando um tanto quanto complicadas. E, por último, tem aqui mais essas duas aqui, de novo a prisão, só que de novo aqui já não é mais a prisão dos outros, dos próprios caras. São pessoas que acabam, digamos assim, roubando, dando problemas legais, policiais, aquela coisa toda, em função, porque isso aqui agora é um cassino na minha casa. Né? Antes, talvez eu tivesse que ir para Las Vegas. Aqui em Santa Maria, nos idos dos outros tempos, havia um grupo de pessoas que fretavam um avião, não sei como é que era, iam passar um mês em Las Vegas para jogar. Agora não precisa ir para Las Vegas, joga aqui mesmo. E de qualquer forma, se vocês observarem, essa pessoa aqui, isso é um retrato de uma situação real, né? Mas tudo isso aqui que eu coloquei para vocês seria uma coisa que está acontecendo. Só que, aí nós temos o assunto, eu sou psiquiatra, como todo mundo sabe, e nós temos classificações das doenças e dos problemas mentais. Nós começamos lá no número 4, 5, e hoje em dia nós estamos no CID-11. CID-11 é o Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Então isso vale para todo mundo civilizado e para mundos também, enfim, médicos, psiquiatras, são todas as doenças que nós temos, elas estão nesse código aí. E veja bem, o que eu coloquei agora, a partir deste último aqui, o CID-11, que nós estamos, isso que eu estava falando ali, depois eu vou explicar como é que ele é codificado, isso aí já entrou no manual, e vejam bem aqui, eu coloquei distúrbio de games é considerado uma doença e é uma classificação do CID-11 da Organização Mundial de Saúde. Isto aqui agora é o distúrbio de games, né? Bom, como é que se diagnostica esse tal de distúrbio de games? Diagnosticar é dizer exatamente o que é. O problema é definido como padrão de comportamento caracterizado por perda de controle sobre o tempo de jogo, prioridades dadas ao jogo em relação a outras atividades importantes, decisão de continuar frente à tela, apesar de consequências negativas. Então, isso aqui é a definição. Ou seja, eu não comi, eu como aquele lá, eu não fiz xixi, eu não cuidei do meu filho, que são drásticas, até milhares outras que estão existindo no mundo todo. E quando eu falo de milhares, eu não sou muito de estatística, mas eu fiz questão de colocar algumas, porque isso aqui me parece, se eu tivesse um neto, eu tenho filho, meu filho já é um homem adulto, mas se eu tivesse um neto ou vários netos, ou crianças que eu tivesse que educar em casa agora, eu ficaria muito preocupada com isso aqui. Bom, aí o que acontece no caso a isso aqui? O diagnóstico é quando eu olho para alguém e digo, esse aí tem um problema, esse aí tem uma doença. Isso, digamos, é uma coisa séria, porque separa a pessoa de outras coisas, né? Aí, no caso, vejam bem, o que afeta de maneira significativa? Então, comecem a cuidar da gurizada. Quando eu estou com o problema já,
eu vou ter problema na área pessoal, familiar, social, educacional e ocupacional por 1 ano. Se eu tiver 1 ano isto aqui, ou seja, não me dou bem com a família, não quero mais no colégio, já rodei 2 anos, quer dizer, essas coisas todas aqui, elas levam ao diagnóstico, e ao diagnóstico, no caso, a partir de agora, as redes de saúde, como nós temos agora, os convênios, eles vão ter que ter profissionais adaptados para tratarem isto, e as pessoas vão ter direito de levarem aos locais necessitados.